Ei pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho de uma versão da Fiat Toro, da picape Toro da Fiat. Eu já fiz vários vídeos falando sobre esse carro e agora eu estou aqui com a versão Freedom 2022 com a grande novidade da linha para o ano de 2022, que é o motor 1.3 turbo de 185 cavalos. Então vem comigo conhecer a Toro Turbo 270, que é como a Fiat chama, já que ela tem 270 newtons de torque no motor. E se você gostar do vídeo, deixa o like, siga o canal, faça os seus comentários abaixo para a gente conversar um pouquinho sobre o carro. Vamos lá! Então tá aqui, a grande novidade do Fiat Toro na linha 2022 está aqui na frente, embaixo do capô. É o motor 1.3 turbo. Como eu já disse, desenvolve 185 cavalos de potência e um torque de 27 kg de torque. É uma boa potência e um bom torque para eliminar a principal queixa dos donos da antiga versão da picape Toro, que era a falta de potência e o excesso de consumo do motor 1.8. Então esse motor está disponível em todas as versões, desde a versão Endurance, que é a versão de entrada, até a versão Ultra, topo de linha, que antes só estava disponível com o motor turbo diesel, agora está disponível também nessa opção de motor 1.3 Flex. Esse motor está equipando também o Jeep Compass e o Jeep Commander, então por aí você tira a versatilidade desse motor. É um motor moderno de 4 cilindros com um bom torque, mas como era de se esperar num carro de 1.600 quilos mais ou menos, que é o que pesa a Fiat Toro, não dá para ser um motor muito econômico carregando esse peso todo. Mas então para que esse motor, já que ele não vai ser econômico? Conseguir fazer um carro de 1.600 quilos com essa proposta de utilitário e que seja econômico é uma tarefa um tanto quanto difícil. Mas a Fiat conseguiu com esse motor dar uma certa agilidade para o carro, que a versão antiga com motor 1.8 bastante antigo não tinha. Então é um carro muito mais agradável de dirigir, sem dúvida nenhuma. Esse motor dá conta do peso da Toro e a dirigibilidade melhorou bastante. Aqui na dianteira, em todas as versões, tem uma grade nova, com mais integração entre os faróis, essa barra que atravessa de um lado para o outro com esses frisos faz uma espécie de união dos faróis de uma ponta na outra. A marca Fiat maior aqui no centro. Esse badgezinho com a bandeira da Itália está presente em todos os carros da Fiat. E todas as versões da Toro vêm agora com faróis de LED, tanto aqui embaixo, quanto na luz de neblina, quanto aqui em cima no DRL, que é a luz de posição diurna. Então o grupo óptico do carro melhorou bastante com a adoção das lâmpadas de LED na dianteira. Na lateral, a única coisa que mudou são os novos jogos de rodas. Elas continuam de 17 polegadas, com pneus de uso misto, na medida 225/60/17. Na traseira não tem nenhuma novidade, a não ser aqui, a identificação do motor. Turbo 270. Significa que é o motor turbo que tem 270 Nm de torque, que é bem mais do que tinha a versão anterior com o motor 1.8, que tinha 190 newtons de torque. Então é muito torque a mais que essa versão 22 da Toro tem. Internamente não há mudanças aqui no banco traseiro. É um banco que leva 2 ou 3 ocupantes com relativo conforto. Eu digo relativo por quê? Porque não deixa de ser uma picape, não deixa de ser um utilitário. Mas comparado com as picapes pequenas, ela é tranquilamente mais espaçosa e mais confortável. Na frente, o painel, embora seja muito parecido com o anterior, é quase todo novo, Aumentou consideravelmente a quantidade de vãos porta-objetos, que era a principal queixa do interior do carro, que eu falei em vários vídeos das versões anteriores. A Fiat estava atenta a isso e melhorou bastante a quantidade de pequenos vãos para você colocar os objetos dentro do carro. Essa versão que a Fiat emprestou para avaliação está equipada com banco de couro, tem ali um apoio de braço central. Enfim, é um carro que tem uma boa posição de dirigir e oferece um conforto
bastante interessante. Também opcional nessa linha, nessa versão e que veio nesse carro, é aqui, olha, se você perceber, tem uma câmera aqui embutida no para-brisa, que é o alerta de colisão. E além de ser o alerta de colisão, ele é também o sensor de mudança de faixa. Aquela mudança involuntária de faixa, ele tem o alerta que puxa o volante para a posição, dá um toquezinho que você tiver distraído, ele corrige e alerta o motorista. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu achei esse sistema da Toro muito invasivo, tá? Eu tô na estrada, né? Tô aqui no interior de São Paulo dirigindo o Fiat Toro e notei uma certa intromissão desse sistema. O Fiat Toro é um carro largo, então normalmente ela já ocupa a faixa inteira de rodagem. Então qualquer descuidozinho, para você manter uma linha perfeitamente reta é bastante complicado. Então é normal você se aproximar das faixas laterais. E a todo momento esse sensor estava corrigindo a posição. Isso me irritou um pouco. Eu desativei. A ferramenta eletrônica é útil? É absurdamente útil, é extremamente útil. Porém, eu acho que a Fiat errou um pouco a mão na calibragem da sensibilidade desse acessório de segurança. O tempo todo ela está corrigindo. Isso tira um pouco até a concentração da gente. Então eu preferi desativar, tem uma teclinha ali no painel onde você pode desativar. Do modo geral, eu vou dizer para vocês, é o melhor produto que a Fiat tem no mercado hoje, tá? Talvez o Fiat Pulse tenha um nível equivalente de qualidade, mas aí já o foco é um pouco outro. O Fiat Toro é um carro que chegou e conquistou o seu lugar no mercado, e vai ser muito difícil que os concorrentes que vão chegar, que são vários, Chevrolet Montana, Ford Maverick, Volkswagen, Touareg, Hyundai, tem várias fábricas prometendo concorrentes para o Fiat Toro, mas eu acho que nenhuma delas vai conseguir tirar a liderança desse mercado, dessa picape aqui. De novidade na linha 22 principal é isso, a grade dianteira, o painel que melhorou e a motorização na versão Flex. Agora vamos rodar um pouquinho, vou mostrar mais o interior do carro e não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, de deixar o like, seguir o canal e fazer os comentários. Vamos lá, rodar um pouquinho na Fiat Toro Freedom, motor 1.3 turbo. Vocês já devem ter visto em outros vídeos que eu gravei de várias versões do Fiat Toro, que é uma picape, de certa maneira me conquistou. Pela proposta diferenciada, pelo tamanho intermediário, pela utilidade do carro, pela versatilidade do carro. Mas eu fiz várias críticas ao interior das versões anteriores. E eu já disse num vídeo que eu fiz um mês atrás, mais ou menos, da versão Freedom Diesel, que a Fiat foi cirúrgica nessas modificações que ela fez para a linha 2021. Aqui no interior do carro, apesar dessa aqui ser outra versão Freedom, com motor 1.3 turbo, as mudanças são as mesmas e foram todas muito boas. Então a principal deficiência do carro no interior, que era a falta de porta-objetos, foi sanado. Com a mudança dessa área do painel aqui e do console principalmente, o carro ganhou um porta-objeto aqui, um carregador de celular por indução aqui, que é opcional nessa versão, um outro porta-objetos que encaixa carteira, controle de garagem, 2 porta-garrafas ou porta-copos, mais um nicho aqui com tampa entre os bancos que faz o apoio de braço. Continua essa pracinha aqui em cima, né, vamos dizer, essa parte plana aqui no alto do painel. O acabamento com essa imitação de aço escovado também ficou legal, não dá reflexo no sol, até por ser escovado, não é aquele muito brilhoso. Esses detalhes em cinza fosco aqui também ficou bem legal. O painel digital quase totalmente configurável. Você tem 2 instrumentos fixos, que são a temperatura do motor e a quantidade de combustível no tanque, e o miolo você configura de acordo com aquilo que você quer. O volante permanece o mesmo, com um câmbio automático de 6 marchas nessa versão que é Flex 1.3 turbo, mudança de marcha no volante, os comandos para você alterar as configurações do painel, para você atender telefone, para você aumentar volume, mudar de estação, quase tudo aqui no volante. Aqui no painel da porta, os controles dos espelhos e dos vidros elétricos e da trava. Ou seja, a ergonomia do carro como um todo melhorou bastante na linha 2021, 2022 do Toro. Mas agora vamos analisar o que esse motor novo, esse 1.3 turbo 270, que é 27 kg de torque e 185 cavalos de potência,
o que ele é capaz de fazer com o desempenho do carro. Eu já rodei bastante com ele e posso dizer para vocês, o carro melhorou muito. É um carro de mais de 1.500 quilos, então não espere desse motor 1.3 turbo um consumo de um motor 1.3. É um motor turbo e que carrega uma carroceria bastante pesada, com pneus bastante grandes, com grande atrito, com grande resistência ao rolamento. Então o que eu estou conseguindo fazer de média de consumo com esse carro, abastecido com etanol, é na faixa de 6,5 a 7,5 km por litro na cidade e 11 e pouco na estrada, na média de 100, 110 por hora. Não é um consumo maravilhoso, mas nem dá para esperar isso de um carro desse tamanho. É um motor que foi desenvolvido, apesar de ser um motor 1.3, para carregar, para mover os carros grandes do grupo FCA, né? Do grupo Stellantis agora. Então esse motor tá na picape Toro, tá no Jeep Compass, vai estar provavelmente em alguma versão esportiva, que de repente uma versão topo de linha que o Renegade venha a ter, tá no Jeep Commander. E aí ele já talvez não seja um motor que dê tanta conta do recado, mas o fato é que aqui na Toro esse motor deu conta do recado muito bem e o carro ficou muito agradável de dirigir. Vamos lá, vou mandar um pouquinho para vocês sentirem, tá? E essa teclazinha aqui, a tecla Sport, faz uma boa diferença. Ela muda um pouco a programação do sistema de injeção. Claro que com isso ele vai consumir um pouco mais de combustível, mas o desempenho fica bem mais esperto. Fica um carro quase esportivo, apesar de não ser essa a proposta do Toro. Então vamos lá. Câmbio no drive, cinto ajustado, espelho ajustado, banco na posição. A posição de dirigir continua muito boa, o banco é confortável, segura bem o corpo. Essa versão tá com acabamento de couro nos bancos, couro sintético. Continuo dizendo, a versão Freedom para mim é a mais interessante, é que tem o melhor custo-benefício na linha Toro. E vamos andar. Então você já percebe, não tá na tecla Sport, tá? Mas você já percebe a facilidade com que esse motor coloca o carro em movimento. O torque está disponível em rotações baixas. Abaixo de 2.000 giros você já tem praticamente todo o torque disponível. Então isso facilita muito o motor a botar o carro em movimento. Então aquela sensação de letargia de carro pesado que o motor 1.8 dava ao Toro e aos outros carros que ele equipava, acabou nessa versão 1.3 turbo. O motor ficou realmente muito agradável, casou muito bem com o carro. Apesar de ser um carro grande, de ser uma picape grande, praticamente com 5 metros de comprimento, a agilidade no trânsito é bastante interessante. Tá? É um carro que faz curva bem, o volante não vira, continuo achando que ele não vira o suficiente, tá? Se você vai fazer uma manobra numa rua apertada, numa garagem apertada, você tem que fazer várias manobras, porque o diâmetro de giro do carro é grande, mas a dirigibilidade do Fiat Toro com esse motor 1.3 melhorou muito. Então você consegue desenvolver velocidades maiores, acompanhar o fluxo do trânsito com muito mais facilidade, sem precisar jogar o giro do motor lá em cima, como eu disse, porque a força do motor está desde um giro mais baixo. Vou apertar aqui a teclinha Sport, aí ele imediatamente muda aqui um fundo avermelhado no painel e a resposta do motor é instantânea. É muito bacana. Você sente até um certo empurrão assim nas costas quando você acelera. Então, se a proposta desse motor era agregar um pouco mais de prazer ao dirigir ao carro, proposta 100%, objetivo 100% atingido. O carro ficou muito agradável de dirigir no trânsito urbano e mais ainda na estrada, né? Onde não acabou aquela falta de fôlego que ele tinha um pouco. A central multimídia também foi melhorada, é mais amigável, tem conexão a Apple CarPlay sem fio, isso é bacana. Você não precisa necessariamente ligar o cabo, você só vai ligar o cabo se quiser carregar. Aqui dentro do porta-objetos não tem a entrada USB, continua tendo só uma aqui no painel. E aqui na traseira tem mais uma ou duas, eu vou já olhar, mas são entradas USB-C, aquela pequenininha. Então a entrada USB normal é só essa aqui no painel, aqui embaixo no console. Então o que eu posso dizer, Fiat Toro Freedom
1.3 turbo, muito aprovada, tá? Um motor que deu vida nova ao carro, que sobe de giro fácil, que confere um bom desempenho com um consumo um pouco melhor do que o antigo 1.8. Não é um carro econômico, continua não sendo, não é essa a proposta do carro, mas melhorou muito a dirigibilidade. Então, objetivo atingido, aprovadíssimo o Fiat Toro com motor 1.3 turbo. Isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, curta a página, siga o canal. Até o próximo vídeo. Abraço, até mais.